Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi de Adonias, e com esses levitas os sacerdotes Eliasã e Jorão, para que eles pudessem ensinar, e tendo consigo o livro do Senhor, segundo a lei dos israelitas. A Bíblia diz que eles percorriam todas as cidades de Judá, ensinando ao povo. Ele então tinha algumas pessoas cujas características sobressaíam alguns da tribo de Judá, que eram esses que eu acabei de vos dizer. E a Bíblia então diz que a palavra de Deus vai nos ensinar que no capítulo 17, versículo 12, Josafá se engrandeceu até o extremo de continuamente. Ele então vai edificar fortalezas, cidades, armazéns em Judá. Ele empreendeu muitas obras na cidade de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra, homens valentes, cujos números de valentes de Judá eram no total de 1.160.000 soldados, prontos para guerrear. Glória a Deus. Você vive em uma cidade cujos habitantes chegam aí talvez na totalidade de 5.000 habitantes. Já parou para pensar num exército de 1.600.000 soldados? Para você que lê a palavra de Deus, você pode ler na sua casa ali, depois do capítulo 17, a partir do versículo 14, que ele vai dar o total de 1.160.000 soldados. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Pelo que então entramos no capítulo 18, cuja palavra, aquele dia eu disse que Josafá, ele vai aparentar-se com o rei Acabe. O que sucede aqui é que ambos tinham seus filhos, e tendo seus filhos por ocasião de uma grande reunião familiar, a Bíblia diz então que o rei Acabe, ele chega a persuadir a este rei, com o nome de Josafá, dizendo: olha, Ramote de Gileade é uma terra nossa, nós somos como uma família, ou seja, existem as 10 tribos de lá e você está com as outras duas tribos, mas por ocasião da situação, nós somos somente um povo, você irá comigo à guerra? Então, sem consultar a Deus, Josafá disse: o meu povo é o teu povo, e o teu povo é o meu povo. Aqui mora o perigo de muitos cristãos nos dias em que nós estamos vivendo. O perigo é esse de consultar a Deus por qualquer tipo de pessoas. Lá no livro de Amós, a palavra de Deus diz que certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos e aos seus profetas. Há quem diz, na teologia bíblica diz que o último profeta foi João Batista, mas se você ler lá no livro de 2 Coríntios, você vai entender que ainda existe a unção que desce sobre os seus filhos, e eles começam a profetizar, e profetizando nós chamamos eles de profetas. Deus ainda tem os seus na cidade de Oricunarana. Então a Bíblia diz que, por ocasião da situação tão adversa, a Bíblia diz que subiram a guerra. Só que subindo a guerra, eles consultam os 400 profetas de Ássera. E consultando os 400 profetas de Ássera, a Bíblia diz que para Acabe tudo estava mil maravilha, porque eles profetizaram: vai, sobe, porque a peleja já é ganha. Mas só que ali do outro lado está um homem por nome de Josafá. E Josafá não é aquele cujos olhos se alegram com a multidão de pessoas que estão ao seu lado. Josafá não. Josafá é diferente. Josafá, quando ele olha e observa os 400 profetizando ali, ele começa a observar e ele vai procurando para ver se ele encontra no meio daqueles que estavam profetizando Natanael. Ele vai procurar se ele encontra Obadias. Ele vai procurar se ele encontra Zebadias. Ele vai procurar para ver se ele encontra Semirote. Ele procura para ver se ele encontra Jonatas. E não havia ninguém. Ele
Micaías estava ali? Não, ele não encontra. Até que o Espírito de Deus vem sobre ele, e ele vai dizer assim: olha, rei, existe por acaso ainda algum profeta do Senhor para que nós possamos o consultar? Irmãos, acaba de colocar 400 profetas diante dele, e aqueles que estavam diante dele não eram profetas advindos de Deus. Nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, nada mais do que termos um discernimento de Espírito sobre as nossas vidas, porque nós estamos vivendo uma época em que o cristianismo, em que a palavra de Deus tem sido banalizada. Qualquer um prega, qualquer um canta, qualquer um sobe no púlpito, qualquer um profetiza. Não deixa, irmão, qualquer um colocar a mão sobre a tua cabeça, não. Antes de colocar a mão sobre a tua cabeça, olha por onde os pés daqueles que estão colocando a mão sobre você têm andado. Porque existem pessoas que estão aí colocando, profetizando, mas cujas vidas estão totalmente desregradas, longe da presença de Deus. E estar na presença de Deus, eu não digo estar 24 horas dentro da casa de Deus. Por quê? Porque você pode fazer da sua vida a casa, a morada de Deus. Isso se você deixar, porque ele não arruma a porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se nesta noite, por intermédio de tudo aquilo que você já ouviu, por intermédio dos hinos, por intermédio de tudo aquilo que você já tem aprendido, se ouvires a voz de Deus e abrires a porta, o Senhor entrará e ele fará morada no teu coração. A Bíblia então diz que ele, não obstante aos 400